Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Luís, rei de França. São Luís é quando se vai falar a respeito de São Luís, não se sabe se enfatiza São Luís como cavaleiro, como rei, como católico, homem religioso, como pai ou como esposo, porque é exemplar. São Luís nasceu no dia 25 de abril de 1214, filho de reis, de Luís VIII, filho de Luís VIII. Então aqui, meus santos, um exemplo de um homem rico e santo. Então, é um exemplo. Nós às vezes falamos, né? Nosso Senhor fala de o perigo das riquezas, mas aqui nós vemos que é claro que a igreja em mais de 2000 anos nunca teve dúvidas da possibilidade de uma pessoa rica ser santa, mas vejam o que é necessário, isto é, uma vida de amizade e intimidade com Deus, que vale para os ricos e para os pobres, porque seduções existem e existem muitas. Pois bem, Luís VIII morreu cedo e Luís IX, São Luís, foi feito rei com 12 anos de idade. Então houve uma luta que não queriam que ele assumisse como rei, já que tinha apenas 12 anos, e em meio àquela luta eles conseguiram que ele fosse rei e a sua mãe, Blanca de Castela, fosse feita regente, fosse regente dele, que tomasse conta, e enquanto ele não tivesse a capacidade necessária para reinar, a mãe isso fazia. Mas houve uma luta para que isso não acontecesse. Quando nós ouvimos isso, nós pensamos então que a mãe estava desesperada, querendo que o filho fosse feito rei, porque ela não via a hora de vê-lo revestido com as insígnias reais, enquanto, meus santos, embora ela tenha lutado, porque esta era a vontade de Luís VIII, antes de morrer, isso ele deixou expresso claramente, mas a mãe repetia para o menino: meu filho, eu prefiro vê-lo morto a vê-lo cometer um pecado mortal. Eu prefiro, maior alegria é vê-lo revestido da graça do que revestido de rei. Isto é, percebe aqui a compreensão dessa mãe: meu filho, o que importa é que você esteja revestido de Cristo, que você esteja revestido da glória, da graça, e não
com as insígnias reais, que você seja importante neste mundo, que você esteja belo para este mundo, que você seja importante para este mundo, porque tudo neste mundo passa. A figura deste mundo passa. Meus irmãos, esta sabedoria nós precisamos ter para que, com autoridade, possamos ensinar aos nossos filhos, porque senão, não só nela não creremos, como também não passaremos isso para os nossos filhos. Então, essa piedosa mãe que ela criou o seu filho com piedade, temente a Deus. Ele cresceu, com 20 anos ele foi feito rei, no sentido de que ele agora era rei de fato, ele que reinava, não tinha mais uma regente. Com 21 anos, no outro ano, ele se casou e teve aqui uma discussão, uns dizem 10, outros dizem 11 filhos. Teve 10 ou 11 filhos, ele teve muitos filhos. Joinville, seu amigo e biógrafo, sim, ele já tinha um biógrafo, porque ele já tinha fama de santidade. Ele vivo, ele já tinha fama de santidade. Por quê? Porque pela maneira como ele atendia os seus súditos, muitas vezes ele mesmo atendendo as pessoas mais simples, a sabedoria dos seus conselhos, a justiça, a retidão na sua postura, a sua misericórdia, principalmente com os mais necessitados. Era sabido por muitos que havia um monge em um mosteiro tomado pela lepra e que tinha o rosto totalmente comido, destruído pela lepra. Então, para que você tenha ideia, uma pessoa com o rosto comido pela lepra, ela está com as orelhas inchadas e pendendo de pus, o nariz geralmente já caiu, tem apenas um buraco, nos estágios avançados, os olhos já estão carcomidos pela lepra, a pessoa está cega, existem buracos de pus na face, a língua começa a inchar e todo o aparelho vocal a apodrecer. É isso que nós estamos falando. Então, existia ali um monge que estava com a face que tinha lepra e a face totalmente carcomida por ela, e ele, o rei, ia frequentemente trocar as suas ataduras e dar-lhe de comer com as próprias mãos. Então vocês podem ver que nós estamos falando, ora, isso aqui não apenas repugnante pelo cheiro, você se aproxima de uma pessoa que está podre, viva. Então você, sem os métodos de asepsia de hoje em dia, e com todo o perigo do contágio, ele fazia questão, porque era Cristo leproso naquele homem. Aquele que todos evitavam, o rei fazia questão de, pelo menos, uma vez na semana, ir lá cuidar dele, e de pedir que os irmãos que não queriam cuidar, os irmãos do mosteiro, que não queriam cuidar dele, que dele cuidassem todos os dias. E para dar o exemplo, ia lá e fazia, ele mesmo. Então era um homem que já tinha fama de santidade. Ele mesmo, aqui pegando algo agora já no finalzinho, mas voltarei para o início da vida dele. No final da sua vida, diz Joinville, ele morreu cedo também, depois de ter adoecido numa segunda batalha
porque era cavaleiro para reconquistar os lugares para Cristo, para reconquistar os lugares cristãos. Então houve uma peste e ele adoeceu gravemente, e ele mandou chamar o seu filho mais velho, Felipe, e disse ao filho: eu quero, ele morrendo, São Luís, rei de França, morrendo, e diz: meu filho, eu quero começar a te ensinar a amar o Senhor com todo o coração e com todas as forças. Sem isso não há salvação. Percebe, meus santos, o quanto estava forte? Sem sombra de dúvidas, isso também ele recebeu da sua mãe. Quando sua mãe morreu, ele, pranteando-a, disse: meu Deus, obrigado pela tão boa mãe que o Senhor me deu aqui na terra, que incutiu no coração dele essa piedade e que foi crescendo na sua vida. Pois bem, agora era ele diante do filho Felipe, e ele dizendo: meu filho, eu quero te ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Sem isso não há salvação, de modo que é preferível todo sofrimento do mundo a cometer um pecado mortal e se perder eternamente. Meus irmãos, pode parecer óbvio, mas não é não. Não é não. Há muitas e muitas famílias, há muitos e muitos pais que, para não botar medo nos seus filhos, nunca falaram do inferno para eles. Não vou falar não, como se não falar do inferno fizesse com que o inferno não existisse, como se não falar do inferno ele se tornaria inofensivo. Louco quem assim pensa. Nossa Senhora falou do inferno para crianças, para os 3 pastorinhos, e você, achando que os tempos atuais são melhores do que os de outrora, que não são, não fala, porque o seu filho é tão frágil como uma violeta, que se você falar, ele vai ter pesadelos. Melhor será se ele tiver pesadelos e for para o céu, do que se ele tiver noites tranquilas e no final da vida for para o inferno. É ou não? É ou não? Meus santos, nós precisamos preparar os nossos filhos para o céu. Nós precisamos preparar os nossos filhos para aquilo que verdadeiramente importa. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos o que, meu filho, mais vale a pena perder tudo neste mundo, mas não perder Deus, do que perder Deus. Mas é claro que se isso você fala apenas de boca, e o seu filho não vir na sua vida um reflexo disso que você fala, você será, como diz o evangelho de hoje, um fariseu hipócrita, um sepulcro caiado, bonito por fora e podridão por dentro. Mas, então você precisa se esforçar para viver o que você prega e pregar a palavra de Deus para os seus filhos também, em casa, pequenininho, desde pequenininho, percebendo que ele está ali, já tendo uso da razão, de saber, né? Não me vem aqui, se eu parar, porque eu não quero parar para pensar em outra coisa, se eu parar eu vou lembrar, mas sei que foi um santo, um menino, por esses dias, que a mãe disse: meu filho, como você é ruim, como você não será quando você crescer. Não me vem aqui qual foi o santo que disse, qual foi a mãe, para que santo ela disse isso, mas ela disse: você vai, meu filho, se perder. Então os pais precisam, né? E de máscara não adianta falar, porque eu não consigo nem ler os lábios, então, porque para quem está aqui acompanhando, há pessoas murmurando, mas eu não vou conseguir saber quem é, que todo mundo de máscara, então eu não consigo. Pois bem, então quer dizer, nós precisamos educar os nossos filhos para o céu, e isso estava ali, São Luís de França, rei de França, fazendo isso com o seu filho Felipe, ensinando a amar a Deus, ensinando a amar as coisas do céu. Mas voltemos então
para a sua vida. Lá no palácio, por exemplo, a postura de São Luís incomodava no palácio. Por quê? Porque ele ia à missa todos os dias. E é claro, né? Como ele era o rei, ele não poderia ir simplesmente sozinho. Tinha, no mínimo, o séquito real, que tinha que acompanhá-lo. E é claro que ficava feio, né? Como é que o rei estava todos os dias na igreja e os seus amigos, outros nobres, lá não estavam. Então, alguns, porque ficava chato não ir, iam também, mas por trás o criticavam, o condenavam, dizendo que era excessivo. Para que tudo isso? Para que ir à missa todos os dias? E ele dizia: se eu desse à caça e ao jogo, que eram as diversões da época, se eu desse à caça e ao jogo o dobro de tempo que eu dou à oração, eu seria elogiado. Mas como eu dou a Deus, eu sou criticado. Meus santos, não está muito... Quer dizer, são os tempos atuais. Se você chegar para alguém e você convidar alguém para, sei lá, olha, vamos fazer 40 dias de alimentação saudável, de caminhada, entendeu? E de 5 minutos de meditação, né? Nossa, a pessoa pode até não fazer, mas ela vai dizer: nossa, não, mas isso é muito importante, viu? Eu não vou porque eu sou muito desregrado, entendeu? Eu sou como que errado, eu sou muito preguiçoso, eu não gosto de fazer caminhada. Mas se você convida alguém para, durante 40 dias, numa quaresma de São Miguel, vir à missa todos os dias, fazer uma penitência, para que esse exagero todo? Que pessoal bitolado, né? Meio fanático, aquele pessoal que vai à missa todos os dias. Porque quando é para Deus, as coisas são sempre exageradas. São Luís, no palácio, ora, ele era o rei, então ele não era rei apenas para as coisas, digamos, mundanas. Ele também dizia que às sextas-feiras ele não queria ninguém com enfeite nenhum na cabeça, porque na sexta-feira Jesus tinha uma coroa de espinhos. Então nós precisamos recordar isso daí. Então, as mulheres com os seus chapéus, nada, e os homens também que poderiam ter algum enfeite, nada. Lembrar que o nosso Salvador e Senhor, neste dia, ele tinha uma coroa de dor na sua cabeça. Ele se ocupava de ele mesmo educar os seus filhos na vida religiosa. Ele rezava, meus santos, todas as horas da liturgia das horas. São Luís, rei de França, e a liturgia das horas, hoje, para que você tenha ideia, no rito antigo, os padres, os monges, rezavam os 150 salmos em uma semana. No atual rito, nós rezamos os 150 salmos em um mês. Então, antes era um negócio muito mais hard. E estava ali São Luís, rei de França, que rezava a liturgia das horas. E uma das horas, ele rezava com os filhos, para que os filhos ouvissem rezar. Por quê? Porque eles aprendessem, mesmo que eles não soubessem repetir aquelas palavras, mas eles estavam vendo o Pai em oração. Eles aprendiam a fazer silêncio e pouco a pouco eles também eram introduzidos na vida espiritual. Ora, quando a gente às vezes vê uma criança inquieta e ela corre na igreja, e ela entra na igreja e ela grita, pode haver alguma exceção,
Mas não é simplesmente o temperamento da criança. Ah, não, é um sanguíneo ou um colérico ali, entendeu? Não. Porque se papai e mamãe, todos os dias, acostumarem o filhinho, hoje são 5 minutinhos de oração, e ele está ali, sem nem rezar direito. Ela está rezando o terço, por exemplo, e ele está ali, em silêncio, e ele aprende a ficar em silêncio. Aí daqui a 3, 4 dias, são 6 minutinhos, daqui a 2, 3 semanas, são 7 minutinhos, ele ali do lado. Quando já estiver grandinho, mamãe reza Ave Maria, e o filho Santa Maria, Mãe de Deus. Ah, padre, mas eu gosto de rezar assim sozinha, porque eu consigo entrar em intimidade com Deus. Ótimo, depois você reza o outro terço, mas você reza com seus filhos, para ensiná-los a rezar, porque é claro, coitadinho, chega a um lugar bem grande, cheio de gente, o padre falando um negócio que ele não entende, é claro que ele quer correr, gritar, porque ele não sabe rezar. E você, senhora mãe, está achando o quê? Passou a semana inteira sem ensinar o seu filho a rezar, agora você quer que ele aprenda? Entrou na igreja, você liga o modo religioso, plim, ele junta as mãos, faz genuflexão, cara de piedoso e se ajoelha. Não existe isso. Quer dizer, você precisa gastar tempo e ensinar o seu filho a rezar, ensinar o seu filho os valores cristãos, ensinar o seu filho os valores do céu. E isso, 1 hora da liturgia das horas, ele rezava com os filhos, e depois de completas é a última oração, a oração da noite, ele juntava os filhos e ia falar sobre a vida de um santo, sobre os mandamentos de Deus, os pecados que ofendem a Deus e que podem nos levar ao inferno, os santos que podem e devem ser imitados. Hoje em dia você compra uma camisa de um jogador de time, corta o cabelo da criança de acordo com aquele jogador, e ele coloca na cabeça que aquele jogador é digno de imitação. Mas se você vai infundindo no coração do seu filho a devoção a um santo, ele pouco a pouco vai procurar colocar em prática, imitar aquele santo que papai disse que ele é o meu padrinho, que ele é o meu padrinho de batismo, além do meu padrinho de fato, mas o meu protetor. E ele cresce, ou então o nome que ele carrega, né? Se ele não se chamar Overlan, que não vai encontrar santo nenhum com o nome de Overlan, mas se ele tem o nome de um santo, é o seu onomástico, é o seu santo de proteção. Agora, claro, papai e mamãe, você vai ter que estudar a história daqueles santos para ensinar os seus filhos e inspirar a devoção neles. Mas percebe que isso, se você não tem amor à vida sobrenatural, como é que você vai infundir isso no coração dos seus filhos? Aí você para e diz: padre, mas isso já aconteceu, os meus filhos já passaram, já cresceram, e eu não tenho mais o que fazer. Você tem, meu santo, minha santa. Você pode ainda rezar e interceder pelos seus filhos, e Deus há de ter misericórdia de você, que deu uma formação limitada, pobre religiosamente aos seus filhos, e vai completar a obra começada. Não desanime, mas você que tem filhos pequenos ainda, vamos lá. Não fique preocupado apenas em dar de comer, em encontrar uma boa escola, né? Coisa tão difícil hoje em dia encontrar uma boa escola para colocar os filhos, né? Dar de comer, uma boa escola, um plano de saúde. Preocupe-se em ensinar o caminho do céu para os seus filhos. Esse que é o valor. Não pense, porque não é a responsabilidade da escola dar essa educação. Não pense que a catequese vai conseguir suprir, preencher as lacunas imensas deixadas pela sua ausência. A catequese ela apenas completa,
Mas se o filho chega um pagãozinho à catequese, no máximo ele terá um verniz e nada mais. Então essa importância de colocar os bens espirituais, de dar valor aos bens espirituais. Mas é claro, tudo começa aqui no seu coração. Se você não tem isso como mais importante, como é que você vai passar isso para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos? Se você não tem isso como importante, como é que você vai se preocupar com os filhos dos seus amigos? E com jeito, perguntar, e aí, você tem ensinado as orações? Você tem falado a respeito do céu? Você que é padrinho, que é madrinha de batismo, você que recebeu também essa missão de ajudar na formação religiosa, se você tem condições de você ter um momento e educar aquela criança para as coisas de Deus, como nós rezamos aqui, meus santos, na quaresma de São Miguel, durante esses 40 dias. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Ter esta compreensão que os bens eternos são muito mais importantes do que os bens terrenos, que são passageiros. Para terminar, concluo com uma conversa que São Luís teve com o seu amigo, o biógrafo Joinville. Lembra que Joinville escrevia tudo, né? Aquilo que São Luís fazia, porque já sabia que era um homem de Deus, um homem santo. E São Luís uma vez perguntou a ele: Joinville, o que é que você prefere? Cometer um pecado mortal ou contrair lepra? Lembra, né? A lepra horrorosa, né? Nos estágios mais avançados, os membros, mãos, pés, nariz, orelhas, caíam de podres. As pernas, a circulação parava, às vezes ficava pendurada ao corpo. Lendo a história, por exemplo, de São Damião de Molokai, ele falou que uma vez foi visitar uma pessoa numa cabana para levar a unção dos enfermos, e ele estava ali, aquele lugar mal cheiroso, aquela cabana fedida, e ele ministrando a unção, e ele escutava um barulho, e ele não viu nada ao redor, até que ele descobriu aquele senhor a quem ele estava ministrando a unção, e ele disse que as pernas dele estavam sendo comidas pelos bichos, a olho nu. Ele já não tinha mais sensibilidade, né? Mas as pernas estavam podres. Vocês verem a situação terrível. Pois bem, então São Luís pergunta: Joinville, o que você prefere? Cometer um pecado mortal ou contrair lepra? E Joinville disse: eu preferiria cometer 30 pecados mortais a contrair lepra. E São Luís diz: louco, a lepra deste mundo, quando a gente morre, passa, mas a lepra do pecado nos leva para o inferno por toda a eternidade. O sofrimento que a lepra neste mundo nos causa é grande, mas o sofrimento que a lepra do pecado nos causa eternamente é infinito e incomparável. E quem foi que disse? Porque Joinville disse: porque depois eu vou e me confesso. E ele disse: e quem foi que disse que depois de você cometer um pecado mortal, você terá tempo de se confessar? É loucura, meus santos. Nós achamos que teremos uma vida longa, que eu vou viver até 80 anos. Quem foi que disse que você viverá até 80, 70, 60? Quem foi que disse que você, depois de cometer um pecado mortal, não morrerá depois
por qualquer causa. E pior, e quem foi que disse que mesmo tendo vida, arrependimento você terá? Quem garante que você se arrependerá de fato daquele pecado cometido para obter o perdão de Deus? Porque confissão não é mágica, não é chegar diante do padre, dizer o pecado e receber o perdão. Se não houver um arrependimento verdadeiro, mesmo que o padre pronuncie a palavra de absolvição, o perdão não acontece. Por quê? Porque não existe um coração verdadeiramente arrependido. Então, meus santos, voltemo-nos para as coisas do alto, peçamos a este rei, a este santo tão virtuoso, que ele nos alcance uma virtude semelhante, que ele nos alcance a graça de nós desejarmos o céu semelhantemente, que São Miguel, cuja quaresma estamos fazendo já há alguns dias, que nos alcance esta sabedoria de trocar as coisas da terra pelas coisas do céu, que nós de verdade creiamos na palavra de nosso Senhor, que o que vale é o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma na eternidade. Nós precisamos, meus santos, ser cristãos e cristãos de fato, mas para isso precisamos nos abrir à graça de Deus, e o caminho privilegiado para esta abertura é a oração. Rezemos, e rezemos muito, para que Deus faça na nossa vida o que na vida de São Luís, rei da França, ele fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.